Boa noite a todos. Nesta noite, nós teremos uma conversa com o professor mestre Jonathan Almada, diretor do Centro de Inovação para a Excelência em Políticas Públicas, CIEEPP, é uma organização não governamental. Também reitor do Instituto IEMA, do Maranhão. Que conta com 26 unidades no estado do Maranhão. Eu gostaria, professor, porque numa dessas entrevistas do senhor que eu vi, o senhor fala sobre a plataforma acadêmica, que tem a Associação de Ex-Alunos, que é um módulo de acompanhamento de egresso, porque o Carlos, que é do nosso grupo do DCE, ele quer fazer um site, e eu acho que isso poderia ser um dos nossos, sei lá, link, sala, para... Eu gostaria, no final, se o senhor puder explicar um pouco sobre essa plataforma de ex-egresso, aí eu gostaria, porque assim, quem sabe, a gente pode usar aqui também. Bom, pode começar? Pode, fica à vontade. Aí, se for surgindo perguntas, né, eu tenho algumas, mas eu prefiro que outras pessoas façam, né, porque assim todo mundo participa. Tá ótimo. Então, muito obrigado, Ivani e Cris, e todos que estão aqui na organização, né, do evento. Como a Ivani falou, atualmente eu sou diretor desse centro, e essa passagem que ela mencionou aconteceu de 2016 a 2020, quando eu fui reitor dessa instituição. Eu fui um dos responsáveis pela implantação dela. Mas, no caso aqui com vocês, o tema é falar um pouco da educação à distância. Isso. E na educação à distância, eu fui desde aluno até professor. Então, eu tenho essa experiência desse ciclo todo, né? Como aluno, como tutor, como professor, como elaborador de material, como formador, isso tudo compõe a minha visão sobre a educação à distância. Então, é uma visão baseada também na experiência, não só nos estudos e pesquisas que tem na área. Mas o que a gente percebe em relação ao EAD, eu separei aqui para a gente conversar, a gente poderia tratar de pelo menos 4 pontos aqui principais. Primeiro, que a educação à distância, ela teve um crescimento fenomenal, vocês sabem disso, a partir da pandemia da Covid-19. Até então, você vinha numa curva estável entre a modalidade presencial e a modalidade à distância. Quando nós chegamos à pandemia, em que, de certa forma, obrigou a todos nós buscarmos alternativas, e isso implicou também alternativas de estudo, as pessoas meio que redescobriram os cursos à distância, redescobriram a educação à distância, que não é algo novo, já existe no Brasil há muitas décadas, né, em diferentes formatos, até o formato mais recente, que é esse que a gente utiliza, as plataformas digitais e os grandes sistemas para que ela possa se materializar, para que os cursos possam acontecer. Então, esse seria um primeiro ponto, né, que essa pandemia ela marca o crescimento da educação à distância, e especialmente na educação superior. Na educação superior, porque é onde ela vai crescer em todas as principais bases estatísticas oficiais. Na oferta de cursos, no número de ingressantes, no número de matrículas, chegando a um ponto
em que hoje ela já supera a modalidade presencial no número de cursos e no número de ingressantes. Só ainda não supera no número de matriculados, porque praticamente tá quase empatando. E a tendência, a curva de tendência, é que a gente tenha mais matriculados na educação à distância que na educação presencial. E isso mostra para a gente como é outro cenário que a gente tem que lidar. E isso traz desafios, né? Traz desafios regulatórios e traz desafios de qualidade. Porque o que acontece? Todos esses processos de avaliação de qualidade, que são conduzidos pelo Ministério da Educação e lá no INEP, por meio de comissões de professores, que fazem visitas em loco, que levantam a documentação, que organizam, que acompanham, que escrevem os relatórios e aí nos permitem saber sobre a qualidade. Isso tudo alcançou um número gigantesco de processos, de cursos e de instituições. Tão gigantesco que essa avaliação é muito mais lenta do que já foi no passado. Isso é um problema tão sério que o Ministério da Educação tomou algumas medidas que vocês devem ter acompanhado. Uma primeira, por exemplo, é que foi observado uma desproporção enorme entre o número de estudantes por professores na educação à distância. Uma desproporção muito grande, que inclusive fere as diretrizes lá de qualidade que ainda estão vigentes. Então, o Ministério da Educação divulgou uma nota, estabeleceu um procedimento para fazer uma maior fiscalização das instituições de EAD, para que nós não tenhamos um número tão grande de estudantes por professores, que vai dificultar, claro, o acompanhamento individual, especialmente se você não tiver também o suporte dos tutores. Então, isso aí tem um ponto. O segundo é que foi a retomada de um projeto, que era o projeto de criação de um instituto específico para cuidar das avaliações. E isso sair do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o órgão vinculado ao Ministério da Educação, que cuida não só das estatísticas oficiais, mas também cuida dos processos de avaliação das instituições e dos cursos. Então, a ideia é criar uma instituição nova para dar conta desse volume gigantesco de processos regulatórios. Então, uma outra medida que vem também nessa mesma linha e foi adotada foi a recente resolução mirando aí os cursos de licenciatura. Foi a resolução 4 do Conselho Nacional de Educação, que modificou o status da EAD em relação à formação de professores. Essencialmente é que você não pode mais ter uma formação, nenhum curso de graduação de licenciatura, de formação de professores, 100% à distância. A resolução deixa muito claro que parte dessa carga horária, parte circunstancial dessa carga horária, deve ser oferecida de forma presencial, o que representa também um desafio para as instituições. Não é um problema dos estudantes, não é um problema nosso, é um problema das instituições, essencialmente, porque elas precisam melhorar o seu suporte, o seu apoio aos estudantes nos polos presenciais. Elas vão ter que melhorar as condições desses polos presenciais e criar uma dinâmica de presencialidade maior do que a que atualmente existe, que geralmente nós só comparecemos ao polo para fazer avaliação. Avaliação a prova ou similar, que é escrita, feita no polo, geralmente é feita no polo. Então, isso aí são alguns dos pontos que a gente tem que observar em relação ao crescimento da educação à distância e nessa especialmente pós-pandemia. Também não é o caso de vilanizar, dizer, então a educação à distância não presta. Não é isso. Na verdade,
É impossível expandir a educação superior brasileira sem educação à distância. Sem a educação à distância, a gente não consegue democratizar a educação superior, porque nós temos uma média de 20, 22% da população que deveria já ter curso superior, é mais ou menos 20% é que tem uma graduação, que tem uma formação superior. Ou seja, 80% aí está aberto, querendo ou potencialmente querendo fazer um curso superior. Então, seria assim, as primeiras colocações aqui para a nossa exposição. Aí a Ivani levantou o braço, a mão. Olha, é que eu assisti a live, porque sempre a gente acompanha do CIE, que é o Conselho Estadual de Educação. E aí, uma das conselheiras lá, que eu não sei o nome, eles estavam falando do resultado do IDEB, né? Do letramento, da alfabetização, que existe muita defasagem. E aí, uma das conselheiras falou: não, porque muita gente diz que a culpa é do EAD, é dos professores formados em EAD. Só que esses problemas sempre existiram. Uhum. E agora a culpa é só do EAD, apesar que eu, como ex-aluna da pedagogia, acho que a gente precisa sim de mais disciplinas, de mais contato com o professor, isso sim, porque sim, as disciplinas de alfabetização e letramento, ela precisa, porque como que o professor vai alfabetizar? Né? Precisa, mas não dizer que a culpa é do EAD, porque esse problema sempre existiu, né? Isso. Aí é o segundo ponto que a gente pode comentar a partir da tua pergunta, da tua questão, né, e colocação, Ivani, é que qual é a nossa concepção de qualidade? Qual é a concepção de qualidade? Porque a qualidade da educação, ela implica fatores que dependem da escola e fatores que não dependem da escola. Entre os fatores que dependem da escola estão a infraestrutura escolar, o professor, a gestão democrática, o ambiente em que ela está localizada, as condições que ela oferece para que esse estudante possa desenvolver o seu processo educativo. E os fatores que não dependem da escola, a distância entre a escola e a casa do estudante, o contexto sociofamiliar desse estudante, as dificuldades, a escolaridade dos pais, se ele tem espaço para estudar na sua casa, se ele não sofre algum tipo de violência, e todo esse conjunto de elementos que não dependem da escola. Então, quando a gente diz que o problema da qualidade do ensino está ligado ao fato da maior parte dos professores estar sendo formada em AD, é uma afirmação incompleta, incorreta, porque não traduz todos os elementos que caracterizam a qualidade do ensino. E os professores, claro que são uma parte fundamental, mas eles precisam também ter suas condições de trabalho para que possam fazer, cumprir com sua missão, né? Cumprir com seus objetivos profissionais. Então, isso aí é uma dimensão que a gente tem que estar muito atento. Eu publiquei um livro que se chama Educação do Brasil, 5 contrapontos necessários. Esse livro aqui amarelinho, que está aqui, que eu posso mandar o PDF para vocês, gratuito. Vou botar aqui no bate-papo, no chat, para quem quiser ler depois, com calma, né? E nele eu falo justamente nessa visão restrita de qualidade que acaba produzindo esse tipo, eu coloquei no bate-papo para vocês, que acaba produzindo esse tipo de juízo, né? Que é um juízo limitado, que não traduz toda a realidade. Agora, é claro que quando o Conselho Nacional de Educação publica essa resolução, ela não sai do nada. Ela já sai de um problema que não foi criado por vocês, por nós, que vem de antes, que é na ânsia de atender um mercado que potencialmente surgiu, você prejudicou
os elementos de qualidade da educação à distância. Eu dei exemplo de um, que é a proporção de professores para cada grupo de estudantes. Mas tem outras, né? A quantidade de tutores que vão dar um atendimento mais próximo para os estudantes, a qualidade das plataformas que são utilizadas, a atualidade do que é ministrado como conteúdo. Há alguns casos de universidades que usavam materiais de 20 anos nos seus cursos de EAD. E aí realmente não está correto. Não é? A dificuldade de contratação de equipes para dar o suporte a esse trabalho. Isso tudo, mais a criação de um grupo de trabalho executivo pelo Ministério da Educação, que produziu recomendações, e entre as recomendações, uma das que foram acatadas é justamente essa resolução modificando a formação de professores via EAD. O outro ponto que a gente observa dessas modificações que eu estou mencionando com vocês é um grupo que está propondo, construindo novos referenciais de qualidade para a EAD e deve propor um novo marco regulatório. Isso está previsto para acontecer esse ano de 2025, já foi anunciado desde 2023. Então, é algo que a gente tem que estar atento, porque não é só um decreto que você assina. Tem que ser uma discussão pela parte do Conselho Nacional de Educação, que vai, organiza, produz a resolução. Eventualmente, pode precisar de um projeto de lei, que vai passar pelo Congresso Nacional, e de um decreto do Poder Executivo para fazer a regulamentação da educação à distância. Então, isso aí são esses pontos que eu queria tratar com vocês das implicações da EAD nesse pós-pandemia. Aí, como a Evani trouxe a história do IDEB, seria um segundo ponto, que é ligado à EAD no novo ensino médio. Isso também teve implicações negativas para a EAD. Porque, como as redes escolares não puderam atender ao que foi estabelecido nessa reforma curricular do novo ensino médio, não puderam, primeiro, garantir a infraestrutura escolar para que essas escolas pudessem ofertar as novas disciplinas ou os novos arranjos curriculares. Segundo, você tem uma quantidade imensa de municípios brasileiros que só tem uma escola de ensino médio que, claro, não poderia oferecer mais do que um ou dois itinerários formativos. Essa outra limitação. Segundo, a questão da educação profissionalizante como uma alternativa, e isso acabou sendo feito por meio de EAD, através de cursos que não são profissionalizantes, são cursos de curta duração, mas que não geram uma certificação como técnico. Gera apenas um certificado de um curso de curta duração para uma habilidade específica. Nem sempre essas habilidades específicas estão reconhecidas no Código Brasileiro de Ocupações, que aí implica que você formalmente tem uma profissão. O acesso a uma profissão também é um direito que está lá garantido na nossa Constituição e é uma demanda da Agenda de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que todos tenham acesso, tenham direito a ter a sua profissão, a profissão que possam ou que queiram escolher. Então, isso também contribuiu com uma visão negativa sobre a EAD, porque utilizaram a EAD para ofertar cursos de curta duração de baixa qualidade e consideraram isso como uma carga horária do ensino médio. Então, isso também não ajudou muito, né, nesse debate que a gente está tratando aqui. E é o terceiro tópico para comentar com vocês, está ligado à própria expansão do percentual dentro dos cursos de graduação, em que você pode utilizar a EAD. Isso não cresceu com a pandemia, isso vem sendo expandido ao longo de muitas décadas. A primeira portaria
que faz essa modificação, ela é de 2016. Né? O ministro da Educação era o Mendonça Filho, que aí ele autorizou 20% dos cursos de graduação presenciais serem em EAD. Depois, em 2018, o ministro seguinte, que sucedeu ele, que foi o Roscielli, que também foi secretário aí no Estado, secretário de Educação do Estado de São Paulo, e agora é secretário de Educação no Estado do Pará. Ele aumentou isso para 40%, de 20% para 40%. Olha só. Não estou falando dos cursos presenciais, não é dos cursos, não são dos cursos à distância. E, por fim, o último ministro que mexeu nessa portaria, que foi o Abraham Weintraub, em 2019, ele manteve os 40%, mas liberou de forma irrestrita esses 40%. Então, você tem um marco legal, uma portaria que é muito frágil, porque qualquer ministro vai e revoga, diferente de um decreto que demandaria uma revogação pelo presidente, ou uma lei que precisaria ser alterada pelo Congresso Nacional. Então, a gente chega nessa conjuntura atual com uma flexibilidade dos cursos de graduação presenciais de poderem até 40% da sua carga horária ser ofertada à distância. Então, foi um descontrole crescente, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância. E mesmo agora, e o último tópico, só para falar mais da formação de professores. A formação de professores, ela tem sido um objeto de disputa muito grande. De um lado, nós temos as instituições formadoras, que tentam pautar, que tentam mostrar como seria a melhor forma de lidar com esse tema. Você tem fundações empresariais que têm interesses privados na formação de professores, porque isso implica capacitações, materiais didáticos, tecnologias, e isso tudo é muito dinheiro, é um grande mercado que está aí disponível. E, por outro, você tem o Conselho Nacional de Educação, que tenta se equilibrar entre esses dois polos e busca, às vezes, criar uma terceira opção, fazendo concessões para uma agenda ou para outra agenda. Então, só para que a gente tenha uma ideia, a formação de professores ela já está na 4ª resolução. A primeira é de 2002, a segunda é de 2015, a terceira é de 2019 e a 4ª resolução foi do ano passado, de 2024. Então, você tem resoluções sendo publicadas sobre a formação de professores muito rapidamente e sem fazer uma devida avaliação da anterior. É sempre uma nova que começa de novo, sem fazer uma avaliação mais cuidadosa de como foi a anterior, e mais grave, nem se sabe se as anteriores chegaram a ser plenamente cumpridas ou implementadas pelas universidades. Pode falar, Ivani. E também não tem a participação dos alunos, né? Ninguém é ouvido. Então, como que pode montar uma coisa sem a participação dos alunos? Da pessoa que usa esse tipo de curso, né? Exatamente. Assim, a gestão democrática, como o Ivani está colocando, ela é um princípio da Constituição Federal, de 88. Então, não é uma novidade, não é? Está na Constituição Federal de 88 e está na LDB, que é a Lei Diretrizes Básicas da Educação, de 96. Então, a gestão democrática, ela não é algo novo. Ela está posta como princípio educativo e foi reforçada tanto pela Constituição quanto pela LDB. Mas, concretamente, na escola, a percepção é que ela não se materializa. Por exemplo, quando a gente olha a escola, o que acontece? A direção quase sempre é uma indicação política. É uma escolha política. Quando a gente olha a construção da política educacional, quase sempre ela é feita em gabinetes ou por grupos muito fechados. Rarissimamente é feita na forma de consultas, uma consulta pública.
Uma consulta pública como foi feita para reformar o ensino médio agora, é uma coisa raríssima. Em geral, isso é decidido de forma de cima para baixo, por medida provisória ou por um decreto, enfim, de uma forma que não tem participação. E isso tem uma consequência, porque essas políticas acabam não expressando as demandas dos que estão aí na comunidade escolar e os problemas reais que essa comunidade escolar enfrenta, justamente por essa falta de participação, né? Então, eu espero que nessa discussão do novo marco regulatório, está em andamento, que isso seja considerado, né? Que isso seja considerado. E, por fim, aí a gente vai falar do programa Mais Professores, porque eu sei que vocês olharam lá a história do pé de meia licenciatura, né? O que o pé de meia licenciaturas, que é um dos 5 elementos do programa Mais Professores, o que ele vai trabalhar? Ele parte de um problema muito concreto. Qual é o problema concreto? Se você pega o censo da educação superior, o que acontece lá? O que a gente identifica lá? É que os cursos de licenciatura, de modo geral, eles têm taxas de desistência acima de 50%. Então, vamos supor, uma turma de 20 alunos, só 10 chegam ao final. E, em alguns casos, você pegar cursos muito específicos, como física e matemática, você pode chegar com 4, 3 alunos de uma turma no final da graduação. Então, o que o pé de meia licenciatura está endereçando? Essa taxa de desistência, para que, concedendo uma bolsa, essas pessoas não larguem o curso de licenciatura e levem o curso até o final. Esse é um primeiro elemento. O outro é estimular que alunos com boas notas no Enem possam escolher as licenciaturas. Então, se você tem no mínimo 650 pontos, pode se candidatar a uma das bolsas do programa. Uma parte da bolsa é um financeiro que você recebe de forma imediata. A outra parte da bolsa é como se fosse uma poupança que você tem direito a receber, desde que, terminado o curso, dentro de um prazo de 5 anos, você ingresse numa rede de ensino. E aí pode ser por concurso ou por contratado. E aí você pode sacar essa poupança que for acumulada nos 4 anos do curso de licenciatura. Então, o pé de meia licenciatura está focado nesse problema aí. Pode falar, Evelyn. Então, a nossa questão é assim, por que foi, então, só voltado para as faculdades federais? Então, limitou só nas faculdades federais e também é só o Enem. Nem todo mundo faz Enem. Tem pessoas que preferem fazer direto o vestibular. Por que teve essas limitações, será? Aí a gente tem que lembrar não, só resgatar o que a gente está conversando aqui, desde o começo, né? É que há uma restrição em relação a que a licenciatura seja 100% em AD. Esse é o primeiro tópico, né? Então, há essa restrição que foi concretizada pela resolução do Conselho Nacional de Educação, e aí tem 2 anos para que as instituições possam se adaptar, se organizar e cumprir essa resolução. Então, isso é um elemento. Então, o público-alvo são as licenciaturas presenciais. E você pode também interpretar isso como um projeto piloto. Como um projeto piloto, que está começando agora. E aí, mediante as críticas como essa, olha, por que não amplia também para as licenciaturas em AD com essas novas características que elas vão ter? Cris, você levantou a mão. Não está saindo o teu som.
Aqui, era assim. Então, não há um Agora, equívoco ao se achar que porque as licenciaturas EAD ficaram de fora, é preconceito? Porque a Unesp ficou de fora, a Unicamp ficou de fora, a USP ficou de fora. E tem se falado muito nessa questão assim, é preconceito contra a EAD, mas a Unesp ficou de fora. uhum. É um certo equívoco aí, então, se dizer que isso é preconceito contra a EAD. Eu acho que não é um preconceito, eu acho que foi uma escolha, viu, Cris? Na minha visão, né? Está me perguntando, eu estou te dizendo que é a minha visão. Eu acho que não é um preconceito, eu acho que foi uma escolha de política educativa. Porque assim, a gente toma decisões. Aí eu estou falando a partir da minha experiência como gestor, que já esteve nesse lado aí do balcão de fazer a política acontecer, né, na prática. A gente tem que tomar decisões. Então, uma decisão tomada não quer dizer que vai contemplar todos ou vai atender a todas as demandas. Ela vai atender algumas das demandas, ela vai endereçar alguns problemas. E aí, qual é a dinâmica da política? É que a gente se organize e paute. Né? Por exemplo, vocês têm uma organização, um diretório, né, central. Então, essa demanda, que são demandas legítimas, elas têm que ser postas para o Ministério da Educação. Olha, nós não concordamos com isso formalmente, e aí você também utiliza os políticos que estão no estado mais próximo, né, que tem acesso, que vocês têm acesso, para que eles levem essa demanda junto ao Ministério da Educação e que, eventualmente, numa reformulação do programa, isso possa ser considerado e talvez até se modifique o escopo do programa. Oi, Vani, você levantou a mão. Então, porque aqui no estado de São Paulo tem alunos da rede estadual do ensino médio que entram, através do Provão Paulista, eles entram nas universidades estaduais. Eles têm uma bolsa de 750, se eu não me engano. Só que os alunos que optam pela Univesp, esses alunos não têm. Então, né, acaba sendo quase que um conceito mesmo, né? Já... Aí tem um outro interessante que tu colocou. Aí tem outro elemento, porque qual é a característica da EAD que são seus diferenciais, que se considera como um ponto de qualidade dela para quem é o estudante, para o estudante. É justamente que as condições de permanência são mais facilitadas do que para aqueles que estão na modalidade presencial. Porque na modalidade presencial, quais são as condições de permanência? A primeira, deslocamento. É o primeiro ponto de uma política de permanência. É o dinheiro para sair de casa e chegar na universidade. O segundo elemento da permanência é a alimentação. Como é que eu consigo comer nesse período em que eu estou lá na universidade? Eventualmente, ela pode não ter um restaurante subsidiado, um restaurante universitário subsidiado, os preços mais em conta. Mas se tiver, mesmo assim, eu preciso de um dinheiro para comprar essa alimentação. Um terceiro que a gente poderia acrescentar seria o acesso aos materiais. Seria o dinheiro para comprar um livro, o dinheiro para tirar uma cópia, o dinheiro para participar de um evento. São pelo menos esses 3 pontos de condição de permanência que a gente considera. Que não seriam condições de permanência para os estudantes de EAD, que, em tese, não precisam se deslocar, não precisam ir lá comer lá na universidade, não precisam comprar esses materiais, porque eles vêm já digitalizados, entende? Então, é uma decisão baseada numa linha de raciocínio, pela política de permanência. Porque a política de permanência ela está focada nos estudantes que estão presencialmente. Mas então os estudantes em AD não têm problemas de permanência? Claro que tem, eles têm problemas específicos de permanência. Por exemplo, pode ser que não tenham acesso a uma boa internet,
para as conexões. Então, isso é um ponto de permanência que a gente deveria considerar. Um segundo, pode ser que eles não tenham bons equipamentos. Eu tenho alunos que o equipamento dele é o celular. E a gente sabe que é muito difícil levar um curso todo só no celular. A gente precisa de um notebook. Mas ele não vai ter o dinheiro para comprar um notebook. Ou um tablet mais sofisticado, que tenha mais condições de suportar essas plataformas, né? Que não são plataformas leves, elas precisam de internet de demanda, às vezes o computador fica lento. Então, só aí você tem 2 pontos de permanência que poderiam ser pensados para uma política de permanência específica dos cursos de EAD. O que aconteceu? Só ano passado é que a gente teve a sanção de uma política nacional de assistência estudantil. Até então, nós não tínhamos uma política nacional. Cada instituição fazia do seu jeito. A Universidade de São Paulo toca do seu jeito, as federais do seu jeito, os institutos federais do seu jeito. Em geral, as privadas, no máximo às vezes tem de permanência aquelas bolsas integrais, raríssimas, né, de serem ofertadas. E a Política Nacional de Assistência Estudantil, que foi sancionada no passado, agora é o marco zero. Daqui se parte para a gente pensar as outras condições de permanência, que não só para o aluno que está no presencial, mas também aquele aluno que está na EAD e tem as suas demandas específicas. Aí levantou aqui a mão a Débora. Boa noite a todos. Oi. Meu nome é Débora Cabral, eu falo da cidade de São Carlos, sou aluna, né, da Univesp Pedagogia, parabéns por esse momento. Jonathan, você acabou de falar da minha pessoa, que eu só tenho um celular muito carroça, né? Eu mesma sou uma aluna que depende de transporte para ir até meu polo, para sentar na frente do computador, para estudar. E eu concordo com você, se eles lá em Brasília tiverem essa visão que através do EAD só vai aumentar o acesso à educação e realmente nós, alunos de educação à distância, seja qual a idade, precisamos sim desse apoio, né? Então, eu acredito que só vai melhorar o nosso país, mesmo porque hoje em dia nós ainda temos... São Paulo está de parabéns por ter a Univesp, mas quantos estados ainda não têm acesso à educação, né? Seja presencial, muito menos EAD, e facilitaria muito a ampliação do ensino superior que nós tanto precisamos no nosso país. Obrigada, boa noite. Eu concordo com você, Débora, porque aí a gente tem que pensar assim, tem uma questão que é estrutural, tem uma questão conjuntural. O que é o conjuntural? É que após pandemia, a EAD explodiu em termos de cursos, de acesso de estudantes. O que é o estrutural? É que, em geral, a expansão da educação superior no Brasil é sempre tocada pelo setor privado. Certo? Isso é histórico. Desde a ditadura militar de 64 é assim, e nunca se modificou isso. Sempre foi o setor privado estimulado pelo poder público, que atendeu a demanda por educação superior. As instituições públicas, especialmente federais, ou as universidades estaduais, sempre foi residual, sempre foi um percentual pequeno, nunca foi muito grande. Então, tem como ser maior? Eu penso que não, no caso das públicas, pela seguinte razão, porque, diferente da educação básica, que possui um fundo de financiamento próprio, que é o Fundeb, a educação superior pública, ela depende do orçamento federal, que é disputado por todas as outras políticas. Então, estruturalmente, é impossível, porque não há como justificar. Você precisa resolver as questões da educação básica, que nós não resolvemos ainda. Tem agendas pendentes na educação básica brasileira que não foram ainda enfrentadas. A infraestrutura escolar é uma delas. A qualificação dos professores é outra. A jornada escolar em tempo integral é outra questão.
As condições de funcionamento das escolas, outra questão. Então, isso aí está pendente. Então, qual é o rumo? É a educação à distância. Mas do jeito que está sendo levada, não. Aí a gente precisa melhorar a qualidade dessa oferta. Eu melhoro a qualidade, revendo esses marcos regulatórios, criando uma instituição específica para cuidar dessas avaliações, estabelecendo processos e políticas específicas para os alunos de EAD, que a gente acabou de conversar, uma delas, né, uma política de permanência específica. Né? A gente também tem o exemplo que a Débora deu, né, dela mesma. Então, tem como. Um pé de licenciatura, que talvez revisado pudesse considerar também a modalidade EAD, as universidades privadas. Mas eu acho que é uma questão de organizar o que a gente está querendo e levar às instâncias devidas, né? Aí cabe a nossas organizações, é o DCE, é a própria instituição se organizar com outras e fazer essa pauta. Mas a Natália e depois a Ivani. Eu acho que é isso, né? A Natália Serapião. Oi, boa noite. Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasada na live, Jonathan, e eu não sei se você falou disso ou não. Como que fica a nossa situação como alunos de EAD na Univesp, na licenciatura, em relação a essa resolução que coloca com os cursos em EAD sendo 50% presenciais? Sim. Eu até tô com ela, eu até comentei, mas não comentei especificamente assim, eu posso falar melhor. Estou com ela aberta aqui. O que ela diz, né? O que ela fala? Primeiro, assim, só para a gente entender. Nunca uma regulamentação do Conselho Nacional de Educação ou do Ministério da Educação, ela vai ser feita em prejuízo dos estudantes. Então, ela não pode nunca prejudicar os estudantes. Então, assim, então vai inviabilizar para todos nós porque mudou tudo. Não, não é assim. Os estudantes que já estão, eles terminam os cursos nas condições que eles pactuaram quando começaram os cursos. Esse é o combinado. Por exemplo, quando faz uma reforma curricular, as instituições elas têm que consultar vocês para saber se vocês estão de acordo de que na graduação que está em andamento, vocês querem esse outro currículo que foi aprovado. Se vocês disserem, não, a gente quer terminar no nosso currículo, então isso é garantido. Isso sempre foi assim, dessa forma. No caso da resolução que foi publicada, essa 4 de 2024, ela estabelece que, olha só, eu vou até ler aqui para a gente não... É o artigo 17, que chama de disposições transitórias. Ela diz, os cursos de formação de professores que se encontram em funcionamento deverão se adaptar aos termos dessa resolução no prazo de 2 anos a contar da data de sua publicação. 2 anos, 26, 27, vai dar mais ou menos isso. 26, 27. Mas sempre lembrando, nunca isso pode vir em prejuízo de vocês. É sempre em benefício. Então, é o que tem de benefício em relação ao que vocês estão cursando, como vocês estão cursando. É esse benefício que vem para melhorar a qualidade da formação de vocês. É sempre nesse sentido. Viu, Natália? E aí a Ivani e depois a Cris. Então, porque, igual o senhor citou o transporte e tal, eu fiquei muito tempo pesquisando cursos EAD para me fazer. Aí, na época, nunca dava, porque não tinha condições de pagar, porque eu sou separada. Até que em 2018 eu conheci a Univesp, não passei no primeiro vestibular, passei em 2020. Só que, assim, eu tenho filhos, eu tenho despesa. Várias vezes eu fiquei sem internet do computador, eu usava a internet do celular.
Então, é porque, assim, eu acho que eles têm uma visão que quem está no EAD é só pessoas que já trabalham, que não são pessoas de idade, mas que ou não trabalha ou tem uma renda baixa que não tem como manter aquilo ali. Então, um tipo de auxílio, de bolsa, facilitaria. Muita gente desiste por isso também do EAD, apesar que é mais pela dificuldade, né? Eu acho que a necessidade financeira não é tanto que pesa, né? Eu acho que deve ser outros tipos de dificuldade, mas a financeira também conta. Isso. Aí, Vânia, o que acontece? Quando você está construindo essa política e considera esse estudante de AD, aí você tem que ver o perfil, você tem que fazer a delimitação do perfil. Como eu disse para vocês, toda política ela é uma escolha, ela é uma opção. Isso não quer dizer que ela, para muita gente, ela não é a melhor escolha, para outros ela é a melhor escolha. Nunca vai ter uma tomada de decisão que seja 100% consensual. Mas, quando você vai tomar essa decisão, um dos elementos que você precisa considerar é a característica do público que você vai dar assistência estudantil, que você vai conceder essa assistência estudantil. Então, você tem que ver as especificidades do público de AD, e aí vai ser como? Vai ser o perfil estudantes de baixa renda, vão ser priorizados os estudantes que não trabalham, sabe? Isso estou aqui dando exemplos. Isso tudo pode ser considerado dentro da construção de uma política, e que vocês podem fazer essa pautar essa agenda junto ao Ministério. Agora, claro, tem que ter o suporte também dos políticos que vocês elegeram, né, os deputados federais, os senadores. E nessas horas, eles precisam ser acionados para ajudar que essa pauta chegue no Ministério e isso possa ser considerado. Aí a Cris, que está na Cris. Então, voltando nessa questão da EAD, tem uma preocupação por parte dos alunos da Univesp, que é o seguinte: a Univesp hoje tem 432 polos abertos. Eu já cheguei a conversar sobre eles com o professor Marcos. Se a resolução hoje for aprovada, ela não seria prejudicada? Porque 432 polos para eu colocar tanto professor. Eu acho, particularmente, como aluno de licenciatura, que até que não seria ruim ter um pouco de aula presencial, na minha visão. Mas eu falo isso com base porque eu sou aluna da licenciatura, já no terceiro ano de faculdade. E, para mim, isso é algo que faz falta. Mas esse contato humano. E existem muitas coisas, por exemplo, que a gente, na realidade, trabalhando agora com escola, eu vi que tem um erro muito grande que eles estão tentando culpar a EAD, que é o seguinte, que não se pode se formar professor pela EAD. Na realidade, a gente só aprende a ser professor na hora que a gente tem contato com os alunos. Essa é a verdade. Só que, como a Univesp, será que ela poderia ser prejudicada com isso? Que é uma grande preocupação nossa. Sim. Ou talvez ser aberto a ter um diálogo, de alguma maneira, porque isso faz muita falta para a gente, mas a gente tem que ser estratégico com isso também. Sim. Porque ela tem o ensino de qualidade, ela tem os facilitadores dela, todas as disciplinas têm, ela tem os fóruns, ela precisa melhorar muito, mas se você for bem em termos de qualidade, é muito melhor que muita privada por aí. Sim, sim. Mas isso tem preocupado muito eles. Nesse contato que eu tenho com os alunos, eu tenho visto essa preocupação deles. Aí, Cris, como eu te disse, mesmo quando uma resolução estabelece esse prazo de 2 anos para se adaptar, por exemplo, vou dar um exemplo de medicina. Aí vamos lá, você está fazendo um curso de medicina numa faculdade privada X. Aí, de repente, a comissão de avaliação reprova esse curso e recomenda que não abra mais vaga. O aluno que está no curso, ele tem garantido a conclusão do curso. Esse aluno que está lá. Então, a decisão de fechar esse curso nunca vai prejudicar quem já está. Estou só desenhando uma situação extrema, né, limite.
No caso da Univesp, não vai acontecer um prejuízo para os estudantes. Você tem um tempo para fazer a transição, mas aqueles que já estão, eles têm que terminar no currículo que eles ingressaram. É um direito adquirido de vocês, de não sofrer não é descontinuidade, mas é não sofrer nenhum impacto no sentido de prejudicar a trajetória que vocês já começaram, entende? Isso até não é nem uma questão só da educação, é uma questão ligada ao direito mesmo, que não pode prejudicar. Mas aí, na sequência, tem o Leandro. Oi, Jonathan, boa noite, tudo bem? Tudo bem para todos? Acho que a gente já interagiu algumas vezes pelo Twitter, né? Sempre estou acompanhando aí as postagens. Verdade! Né? Eu também escrevo sobre educação, né? Eu escrevo na Fórum, então a gente também vamos trocando umas figurinhas aí de vez em quando. Eu queria colocar algumas coisas e também saber a tua opinião, aproveitando, um pouco respondendo também para a Natália, né, só fazendo um comentário, né, que realmente a gente tem se preocupado muito nessa questão da divulgação sobre o assunto da formulação da licenciatura EAD, deixar claro que quem está matriculado se forma. Né? Essa é uma informação-chave e que falta, inclusive, é uma falha da Univesp nesse vestibular que acabou de ser aberto, que ela deveria falar sobre isso publicamente. Certo? Porque eu já vi dúvidas sobre isso em postagens, não só na rede da Univesp, mas em notícia, enfim, por aí, né, pela rede, de gente, mas esse curso será que vai valer? Aquele aluno que pegou a notícia picada por aí, que só viu uma matéria no Jornal Nacional e tal, ele fica, mas vai ser 50% agora? Eu não sei se eu me inscrevo, porque agora eu não consigo mais fazer, sabe? Então, tem essa informação meio solta. Eu vou até aproveitar para fazer um convite para vocês. Quarta-feira vai ter uma live do Fórum Estadual de Educação, que o Marcos vai participar. E eu também vou ser um dos apresentadores. E eu vou até fazer essa pergunta para ele lá. Né? E assim, então, esse ponto é importante a gente enfatizar. Só que tem um detalhe, que essa que é a minha maior preocupação hoje. Pense o seguinte, a resolução ela foi baixada há quase um ano, né? Em maio do ano passado, e a validade dela é de 2 anos, né? A transição que você comentou agora há pouco, então é maio de 2026. Okay? Então, vamos guardar essa data. Pois bem, quem vai iniciar agora, aqui na Univesp, que é o vestibular 2025, inicia agora no meio do ano, em julho. Esse aluno, ele vai ter a colação de grau dele ali por volta de setembro, outubro de 25, 26, 27, de 29. Né? Por volta de setembro, outubro de 29. Ou seja, 5 anos após a resolução ter sido baixada. Certo? Mas o curso ainda valendo. Qual que é a dúvida? Né? Qual que é o medo, né? A preocupação que eu tenho? Daqui a 5 anos, como estará o mercado educacional? Como, se essa resolução, supõe que ela fique e que ela não caia, que ela se mantenha, qual vai ser a visão do contratante? Leia-se, escolas particulares, prefeituras, faculdades, etc., para o formado em uma licenciatura que não é 50% EAD, sendo que vai ter gente chegando já de licenciaturas que eventualmente se adaptaram, acho que vão ser raríssimas, mas pode ser que tenha, para contratar. Se ele tiver, não vamos falar de 29, quem ensina, vamos pegar em 31, e aí é 2 anos depois que o aluno se formou. Chega um currículo lá para ele, aluno formado em graduação que foi 50% presencial e aluno que não foi formado 50% presencial. Os 2 currículos são empatados, qual que ele vai contratar? Por que eu lanço sempre essa dúvida? Porque isso aconteceu na arquitetura, isso aconteceu no serviço social. Houve esse preconceito de diploma no mercado de trabalho. E eu vejo isso como um perigo para o mercado educacional se a transição não for feita com estabilidade, que é o que o MEC não está fazendo. O MEC não está falando sobre isso. Pelo contrário, eu vou concluir já que eu não quero me alongar muito. O ministro da Educação, nas coletivas que a gente viu agora, do pé de meia, etc., ele trata como se esse assunto já mudou. Hoje já é 50% presencial, a Univesp, todo mundo está em sala de aula hoje, ele trata dessa forma. A fala dele é nesse tom. E isso desinforma, não cheguei a falar, é quase uma fake news que ele fala. Né? Então, assim, eu queria saber a tua opinião sobre isso, e sobre a parte da assistência estudantil, pé de meia, etc., qual que é a questão? O PNAES, que foi aprovado no ano passado,
ele virou uma lei, né? Ele é uma lei, né? Com peso de lei, não de decreto. Ele coloca que todo tipo de bolsa de assistência estudantil, com recurso do MEC, só pode ser paga para estudante de curso presencial. Ele coloca lá o presencial várias vezes no texto, até quando ele fala sobre o que é o programa de bolsa, etc. Qual que é o problema disso? O PNAES, ele criou um novo tipo de crime no Brasil. Crime mesmo. Crime de cadeia, processo, que é qual? O crime de responsabilidade fiscal para o reitor que pagar R$1 para um estudante EAD, de auxílio, transporte, alimentação, qualquer coisa que seja assistência estudantil e não bolsa acadêmica. Portanto, o PED 6 já não poderia contemplar EAD, porque é um decreto, ele não é uma lei. Então, ele já está abaixo de uma lei que proíbe o pagamento de bolsa para estudante EAD. E é esse o mundo do Brasil. O Brasil é o único país do mundo que tem uma lei que proíbe o pagamento de bolsa. E é o que a gente tem para hoje. Tá, então é isso. Não queria me alongar muito, mas queria saber um pouco melhor a tua opinião. Tá. Valeu, Leandro. É verdade, a gente se interage lá no X, né? No Twitter é melhor, fica mais fácil para a gente entender quando é Twitter. Agora, olha, assim, em relação... Deixa eu contar uma experiência que acho que ajuda. Quando, alguns anos atrás, talvez 10 anos atrás, o Ministério da Educação começou um trabalho de bacharelados interdisciplinares e licenciaturas interdisciplinares. Os bacharelados interdisciplinares, eles ficaram. Existem até hoje, aí no caso de São Paulo, a Federal do ABC é a que mais usa esse modelo. E também usa licenciaturas interdisciplinares. Pronto. E as licenciaturas interdisciplinares não tiveram a mesma adesão dos BIs. Os BIs estão... praticamente as universidades federais novas criadas, todas são nessa parte de engenharias, é BI, é bacharelado interdisciplinar. Quando eu chego nessa experiência de licenciaturas interdisciplinares, isso criou um nó, porque os concursos das prefeituras não sabiam como aceitar esse diploma, que era um diploma geral de ciências humanas, ciências da natureza, linguagens. Aí a pessoa diz, mas o que é isso? Isso é português? Isso é espanhol? Isso é inglês? É tudo? Então, isso foi um problema grande. A gente teve que fazer uma reforma curricular na prática, mas uma medida que foi assim muito simples. Foi a gente chegar na Secretaria de Educação e explicar o que era o curso. E aí, a partir de então, os editais dos concursos públicos consideraram tranquilamente as LIs. Só que a gente teve que criar assim, ciências humanas / história, para ajudar, para facilitar a compreensão desse mundo que ainda não é interdisciplinar, não, é disciplinar. Aí, no caso desse novo formato de formação de professores com 50%, é porque não pode haver do ponto de vista do poder público. Esse é mais fácil a gente entrar com uma denúncia e isso rapidamente ser resolvido. Né? Ele não pode e o precedente são os mestrados profissionalizantes. Quando foi criado o mestrado profissionalizante, foi um grande problema, porque dizia, ele é menos nobre do que o mestrado acadêmico, ninguém vai aceitar isso. E a CAPES baixou a resolução, a portaria lá e disse, não, o mestrado acadêmico é igual ao mestrado profissional, o diploma tem o mesmo valor. Aí foi outra luta depois, quando foi criado o doutorado os industriais, depois de inovação, depois profissionalizante. Mas na mesma linha. É a mesma ideia. Então, no poder público, ele não pode fazer essa distinção entre o formado em EAD e o formado presencial. Porque o teu diploma foi concedido por uma instituição credenciada. Porque às vezes a pessoa não lembra que todo o processo de avaliação para abrir uma instituição, para credenciar, para começar um curso, ele já foi feito. E regularmente ele é revisado via ENAD, avaliação em loco, recredenciamento. Não está solto. Não é uma coisa solta, né, para garantir a qualidade.
Então, como poder público, nos concursos públicos, eles não podem fazer isso. Isso facilmente denunciado é derrubado. Agora, no setor privado, aí já é outra coisa, porque o setor privado é um mundo de gente, né? De pequenos de interesses. Aí demandaria talvez uma articulação junto àquelas associações que representam, né, esses mundo de interesses. Por exemplo, a Associação de Universidades Privadas, ou o Sindicato de Escolas Privadas, algo assim. Sabe, fazer uma gestão, ter uma gestão ativa em cima deles. Eu penso isso. Já da assistência estudantil, acho que eu falei um pouco, né? Eu penso que é revisar o marco legal. Para revisar, você tem que ter os elementos concretos. A gente tem poucos dados. A EAD, assim como a educação profissional, tem poucos dados. Educação profissional realmente é quase nada. A EAD já tem mais coisa porque participa dos processos maiores de regulação da educação superior. Né? E aí o grande desafio é como é que a gente consegue levantar esses dados que comprovam que há um perfil de EAD de estudante que precisa de assistência estudantil. Isso eu ainda não vi, acho que é uma coisa que precisa ser feito. Talvez até vocês, como estudantes dentro da licenciatura e do diretório, isso pode também ser, de certa forma, induzido nos trabalhos de conclusão de curso. A gente pode tirar elementos daí, artigo, produzir conhecimento que mostre isso, né? O que Ivani relatou bem no comecinho, né? Ou a Débora deu o exemplo dela, olha, eu só tenho celular, preciso ter... E assim vai. A gente tem poucos dados para que a gente possa criar um documento, um elemento e pautar o Congresso Nacional e se modifica a lei, não é o fim lei se modifica. Vocês lembram da lei de cotas, como é que foi? De 2012? Passou do prazo, mas ela foi reformada e ganhou outras características, ela foi aperfeiçoada a partir das críticas recebidas de vários segmentos, e ela foi reformulada. Então, a política de assistência também pode ser. Aí, o que eu vejo também um problema que a gente tem que comentar, é porque a visão do MEC está muito conduzida por determinadas fundações empresariais, que demonizam a EAD. Estão demonizando a EAD como a grande vilã da formação de professores, o que não é verdade. A gente conversou isso aqui já sobre isso. Não vou... Mas é uma coisa que você percebe quando que o Leandro está relatando aqui, claramente uma influência dessa agenda, dessas organizações que são equivocadas, porque essas organizações elas não produzem conhecimento científico. Quem produz conhecimento científico é a universidade de instituição de pesquisa, que para publicar alguma coisa, ela tem que passar pela validação dos pares, ter o crivo. Se for internacional, o crivo é lá em cima, se for nacional, tem os pares que revisam, até que dizer, seu artigo foi aceito, pode ser publicado. Né? Eles não, eles pegam o documento, escrevem o que quiserem e publicam e pronto. E é isso, e é o conhecimento, isso não é científico, não pode você tratar como conhecimento científico, é uma coisa séria. Então, a gente tem que produzir conhecimento científico sobre a AD para a gente pautar essas modificações. Aí está aqui, acho que é a Cris e a Ivani, pelas minhas... Então, professor, como a gente disse anteriormente, o Xenmaio não ouviu, é importante ressaltar o seguinte, realmente existe um preconceito relacionado a EAD, isso nós sabemos. Porém, o pé de meia, isso o pessoal da Unesp já falou, o pessoal da Unicamp já falou, e o DCE tem contato com eles, ele foi aprovado apenas para federais. As presenciais, como a USP e a Unesp, não receberam esse direito. Uhum. Então, não foi só a Univesp que não recebeu esse direito. Então, isso é importante ressaltar, porque muitas vezes, uma coisa que eu notei muito nos alunos, é como se só a Univesp não recebeu. Não, todas as estaduais não receberam isso. E aí tem um outro ainda, muitos dos nossos alunos, eles não são ingressantes do Enem. Eu, por exemplo, não fiz o Enem para entrar na Univesp. E, de acordo com o pé de meia, você tem que ter feito o Enem. Então, muitos deles não têm direito.
Então, não é só algo relacionado ao EAD. Exato. E, Cris, tem outra questão, que é financeira orçamentária. Não é um programa para atender todas as pessoas que vão fazer. É uma quantidade X de bolsas. Quando você escolhe o SISU, como o Leandro colocou aqui, eu volto a dizer para você, não é uma decisão aleatória, porque você está olhando os recursos disponíveis e a limitação dos recursos. Que é aquele nosso problema, que é um problema nosso da educação, às vezes mais do que de outras áreas, que é querer ser igual ao filme de ficção, fazer tudo ao mesmo tempo em todo lugar, né? Então, eu quero a criança alfabetizada, o adulto alfabetizado, eu quero a escola de tempo integral, eu quero o laboratório de ciência, eu quero a universidade com vaga, eu quero a escola técnica. Aí você vai, na hora que você distribui o orçamento, não tem para tudo. Como a gente faz? Então, um pouquinho para cada, né? Um pouquinho para cada coisa. E aí, se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Você fica deixando essas agendas pendentes e enfrentando um aqui, mais ou menos, e vai empurrando a outra. É uma questão mais orçamentária, financeira também. Tem, né? A Ivani e depois o Leandro. Acho que já passou da nossa hora aqui, viu? Tô vendo aqui. Ei, Ivani, diz aí. Mas não, eu queria fazer uma observação sobre o que Chemali falou do diploma, né? Porque normalmente, quando isso acontece, a pessoa entra na justiça. Porque eu trabalhei com uma moça que ela fez um curso na Unesp de educação especial, ela passou no concurso e eles não queriam aceitar o certificado por causa de nomenclatura, não sei o que foi. Ela entrou na justiça e ganhou, porque, independente do nome, era educação especial. Então, isso daí é isso mesmo, Vani. Não, isso é um ponto. Não se preocupe com isso. Trabalha só, se precisar fazer, né? Conseguir o advogado, essa coisa chata da justiça, mas não é demorado, é uma decisão até rápida que eles tomam. Aí o Leandro, acho que a gente conclui com o Leandro, né, Vani? Sim, não, rapidinho, tá? Que eu cheguei um pouquinho mais tarde. É isso que você falou realmente em relação a entrar na justiça, mas o que eu queria completar só sobre o que eu falei é que, assim, uma coisa é você ter problemas técnicos, burocráticos, diferenças aí de formalização. Outra coisa é você ter uma vontade política federal de, entre aspas, criminalizar um tipo de estudante ou um tipo de curso. É sobre isso que eu tenho alertado há bastante tempo. A gente vai sair agora, já, antes do carnaval ou até março, o marco regulatório de todo o resto da EAD, todos os cursos que não são licenciatura. E o que está previsto nesse marco são coisas na linha de turmas de 50 alunos no máximo e de atividade presencial obrigatória para todos os cursos. Computação, administração, ciências contábeis, certo? Que vai ser vai derrubar um monte de curso que existe por aí. Então, assim, o cuidado que eu estou falando para a gente ter nas próximas gerações aí de movimento estudantil que a gente vai ter, é entender a diferença, certo? Uma coisa é tudo aquilo que já aconteceu no passado, e a situação que o país estava em relação ao ensino superior até 2023. Outra coisa é daqui para frente. Então, a gente precisa ter muita atenção sobre isso. E sobre os bacharelados interdisciplinares, né, eu trabalhei na Federal do ABC nos primeiros 8 anos dela, né? Eu vi a implementação de fato do BI e eu vi todos os problemas que tiveram até em prefeitura do ABC com o diploma da UFABC, né? Então, caso de Ferreira, né, teve aos montes. Só que aí, só para aproveitar falando de UFABC, logo que eu entrei, estava falando para a Débora sobre a dificuldade de expansão do ensino público à distância, né? O que eu vivenciei? Eu fui da Federal de São Carlos, participei do conselho universitário, fiz EAD lá também e acabei evadindo. E o que eu percebo? Existe uma falta de interesse dentro das federais para criar cursos EAD. Os cursos EAD nas federais, eles surgem quando você tem departamentos com núcleos de pesquisa
que tem interesse em si próprio. O que é o interesse em si próprio? É o seguinte, eu vou criar um curso de 300 vagas EAD em 10 polos, mas eu não estou pela função social de levar o meu curso para a cidadezinha. Eu quero, professor aqui do departamento, ganhar experiência com EAD. E que o meu departamento tenha experiência na oferta de cursos à distância. Para quê? Para eu ofertar depois o estrito sensu pago. Certo? Eu vi isso aí de camarote na maioria das federais. Então, ele oferta a graduação usando o recurso do MEC, as bolsas que vêm, para ele melhorar a expertise dele em EAD, para ele criar o lato sensu pago e ganhar dinheiro via fundação, etc. E por que eu falo isso agora falando da UFABC? A UFABC é um grande absurdo. A Universidade de Ponta para o século XXI, como eles se chamam, não ter um curso de graduação EAD. E não existe projeto da UFABC, a Universidade de Ponta para o século XXI, ter a oferta de EAD. Simplesmente não vai ter. Eles não querem ter porque eles não precisam disso, desse expertise que eu falei para curso pago. Então, enfim, é um monte de coisinhas que a gente tem que estar observando, mas eu queria enfatizar aí o convite para a live da quarta-feira. Também eu tenho feito algumas lives no meu canal de segunda-feira à noite, uma vez por mês, também debatendo outros sistemas, né? Convite para todos. Valeu. Legal. Valeu, Léo. Eu acho, Ivani, antes de passar para ti, para a gente eu queria comentando. Para ela encerrar, né? Porque o horário era até às 9. Pois é, ia te falar. Mas o que eu acho assim que fundamental para a gente perceber. Eu, inclusive, vou até comentar lá no Twitter, essa nossa live aqui, esses pontos que eu achei que vocês levantaram aqui para mim, que eu achei muito interessante, porque realmente a gente não pode vilanizar a educação à distância, que é um pouco essa sensação, né? Então, pontos que eu vejo aqui que a gente percebe, né, da nossa conversa. Primeiro, há uma necessidade de presencialidade, mas isso tem que ser visto com equilíbrio das realidades específicas, né, de cada estudante. Segundo, há uma necessidade de assistência estudantil específica. Terceiro, há uma necessidade de incentivo financeiro para a conclusão dos cursos também, similar ao pé de meia. São 3 pontos aqui, pelo menos, que a gente consegue apurar do que a gente conversou aqui. E, claro, todos querem uma formação de qualidade. Todo mundo quer uma formação de qualidade. Ninguém quer uma formação capenga, ruim, né? Mas a gente tem que, para fazer essas modificações aqui, a gente tem que ter mais elementos, e aí concluo, né? Mais elementos do ponto de vista de conhecimento científico para enfrentar esses conhecimentos que não são científicos, produzidos pelas fundações empresariais, e os que não têm interesse, né, no caso do que o Leandro colocou, por parte de algumas universidades que não têm interesse em estudar, isso não é um tema, não é uma preocupação. E a gente sabe que mesmo as grandes universidades do mundo aí, Europa, Estados Unidos e Ásia, todas têm núcleos de educação à distância e cursos de educação à distância. Isso não é Isso é algo que já faz parte, que tem que acontecer, né? Pelas grandes vantagens que a EAD aporta para todos, e em forma de democratização do conhecimento, né, do acesso ao conhecimento, do acesso à formação. Então, pronto, Ivani. Concluo aqui. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram aqui de conversar com vocês. Muito obrigado mesmo. Ok, obrigado, professor Jonathan. Eu agradeço a sua presença, agradeço a presença de todos aqui que puderam contar com a gente. Pode contar com a gente que a gente precisar. E muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tudo de bom para vocês.